Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje a palavra que eu queria deixar aqui para nossa meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem é bastante conhecida, né? Quando Jesus ali, ele entra no barco ali com seus discípulos e de repente vem uma grande tempestade. E a Bíblia nos diz que os discípulos eles ficaram com medo e foram até Jesus. Eles foram até Jesus e pedindo para que Jesus, salvasse, Jesus fizesse alguma coisa, porque eles ali estavam perecendo. E Jesus, Jesus ainda repreende, ele fala assim, homens de pequena fé, por que vocês têm medo? Parece que Jesus queria falar para eles ali, né? Vocês não reconhecem quem está aqui com vocês não sabem quem eu sou? E a Bíblia diz que Jesus, ele repreende o mar e depois daquela tempestade seguiu-se uma grande bonança, ou seja, tudo ficou em paz, tudo ficou calmo depois, da palavra de Jesus ali naquele lugar. E trazendo para a nossa vida hoje, a tempestade às vezes se levanta na nossa vida. Que o barco que significa aqui na Bíblia, nessa passagem, é a nossa vida. Nós andamos tão atribulados, com tantos afazeres, tanta coisa, tantos problemas, dificuldades, que às vezes a gente fica com medo. Mas o medo, ele vem porque às vezes nós colocamos... o medo ele surge quando nós focamos no tamanho do problema, mas não focamos em Deus. E nesta manhã, Jesus ele nos chama a focarmos nele, a olhar para ele, porque é ele que está no controle, ele está no controle da situação. Porque aqui, nessa passagem, Jesus ele estava dentro do barco. Ou seja, o dono do mar, o dono de tudo, estava ali no barco. Então, traga Jesus para dentro da sua vida, traga Jesus para dentro do seu barco, porque a tempestade ela vem, as dificuldades elas vêm, mas se Jesus estiver no barco, o barco ele pode até balançar, mas ele não afunda, porque na hora certa, que nós clamarmos, que nós pedimos para o Senhor Jesus ter misericórdia, nos ajudar, o Senhor ele vai intervir ao nosso favor, Porque a vida, ela nos traz uma aprovação para todos nós. Todos nós passamos por dificuldade. Não existe uma pessoa que fala que não tem problema, que nunca passou por um problema nenhum. Existe, mas se Jesus estiver no barco, é diferente. Se a presença de Jesus estiver no nosso barco, nós não perecemos. Mas nós devemos focarmos em Deus, não focarmos o nosso olhar para o problema, porque nós sabemos que a solução do nosso problema, da nossa dificuldade, é somente Deus, Jesus aqui ele nos encoraja, a entregar o controle da nossa vida nas mãos dele. Nessa passagem, quando ele repreende os seus discípulos,
Ele encoraja a entregar nas mãos dele, porque ele é o dono de tudo. É ele que controla. Ele é dono do mar, ele é dono do vento, foi ele que criou os céus e terra. Então todo o controle está nas mãos dele. E nós temos que confiar que ele vai acalmar a tempestade da nossa vida, né? E depois de tudo isso, ele nos dará a paz. Aqui, depois daquela tempestade, veio uma grande bonança, veio paz, veio tranquilidade. Então, o que eu tenho para te dizer nesta manhã, independente da sua situação, do que você esteja passando, eu não sei qual é a sua dificuldade nesse dia, talvez uma enfermidade, talvez algo que você deseja realizar, está tentando e não consegue. Eu venho te convidar a chamar Jesus para dentro do seu barco. Deixa Jesus tomar a direção da sua vida. Clama a Ele, pede para Ele, porque Ele tem controle de tudo. Mas o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso clamor. Pede para Jesus tomar a direção do seu problema. Pede para Jesus entrar no seu barco e fazer parte da sua vida. Entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele controlar a sua vida, que depois dessa tempestade haverá uma grande bonança, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele espera o nosso clamor para Ele poder intervir na nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.